Bom dia, minha gente! Estamos aqui para a nossa leitura bíblica do dia de hoje. Vamos dar sequência ao nosso plano de leitura em ordem cronológica. Vamos ler Jó, capítulo 29 e 30, dando aí sequência à fala de Jó no meio de tantas acusações dos seus amigos. Estamos numa leitura com menos velocidade e mais profundidade. Então vamos iniciar a nossa leitura do dia de hoje. Vamos dar graças a Deus por esse tempo maravilhoso, onde podemos desfrutar da palavra dele, desfrutar da presença do nosso Deus maravilhoso e compartilhar dessa palavra, aprendendo sobre Deus através da sua revelação, para que a gente possa viver alinhado à verdade e à vontade do Senhor. Então vamos lá, minha gente, já estou aqui animadíssima, porque esse discurso de Jó aqui, né, que começou já desde do capítulo 26, vai do capítulo 26 até o capítulo 31, essa fala de Jó aqui. Então, eu vou ler na versão NVI, tá? Vamos lá, gente, eu vou ler na versão NVI e vamos fazer essa leitura do dia de hoje, que está o quê, minha gente? Sensacional. Sensacional. Isso mesmo, gente. Então vamos lá fazer a leitura, vamos dar graças a Deus por esse tempo maravilhoso e vamos iniciar aqui. Deus, obrigada, Senhor, por esse dia, obrigada por esse dia que começa e junto com ele as suas misericórdias que não têm fim. E elas se renovam a cada manhã, Senhor. Obrigada, que o Senhor possa nos dar esperança nesse dia de hoje, em cada fase que estamos vivendo, na fase que cada um de nós está passando, Senhor. Alguns nos momentos bons, outros em momentos menos bons. Mas a certeza é que em cada um deles o Senhor está. O Senhor está presente. Ajuda-nos a reconhecer ao Senhor em todo o nosso caminho, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a enxergar o seu agir, Pai. Apesar de não sentirmos, mas termos a certeza e a convicção que o Senhor está. E essa é a nossa esperança. Consagramos a Ti esse tempo, Senhor, nos rendendo ao Senhor e à Tua vontade, em nome de Jesus. Amém, gente. Então vamos lá, vamos iniciar a nossa leitura aqui no capítulo 29 de Jó, tá? Vamos lá. E começa assim. Jó prosseguiu a sua fala, né? Como eu falei, eu até tinha colocado no canal aqui do Leitura Bíblica quantos capítulos seguidos aí Jó fala, é a fala de Jó. A gente teve o capítulo 25, que foi bem murchinho, né, de Bildade com a sua última fala, e na sequência nós vemos aí a fala de Jó que vai até o capítulo 31, tá? Então nós estamos aí nessa parte final dessa fala, dessa maior fala de Jó aqui dentro do livro. Então vamos lá. Diz assim, ó. Jó prosseguiu a sua fala. Como tenho saudade dos meses que se passaram, dos dias em que Deus cuidava de mim, quando a sua lâmpada brilhava sobre a minha cabeça e por sua luz eu caminhava em meio às trevas. Como tenho saudade dos dias do meu vigor, quando a amizade de Deus abençoava a minha casa, quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo e os meus filhos estavam ao meu redor. Quando as minhas veredas se embebiam em nata e a rocha me despejava torrentes de azeite. A gente vê que Jó aqui, ele se lembra e ele começa essa parte da sua fala falando da saudade que ele sente quando, como ele disse aqui, quando a sua lâmpada brilhava sobre a minha cabeça. Quando ele vivia aquele momento bom, né, aos olhos
terrenos mesmo, uma vida próspera, quando ele vivia aquele momento onde os filhos estavam ao redor da mesa. E aqui ele sente saudade. Gente, que dor, né? Ele no mesmo dia perdeu seus 10 filhos. Que dor. E aqui a gente vê a saudade que ele sente. Provavelmente aqui, né, a gente não tem o período, quanto tempo ele já tinha passado daquilo que tinha acontecido. Provavelmente alguns meses. Mas a gente não tem. Imagine a saudade, imagine a dor dele, que ele estava sentindo. E a gente vê aqui a falta de compaixão dos amigos, né? Sabendo, eles participaram da vida quando Jó fluía essa prosperidade. Então, a gente vê que ele fala aqui, a gente pode ouvir e imaginar a dor dele, né? De longe, imaginar a dor dele. Quando eu ia à porta da cidade, aqui, né, ele começa a falar desse tempo que ele viveu, onde ele era honrado, onde ele era ouvido, ele era uma autoridade, né? A gente vai ver isso daqui, olha. Versículo 7 diz assim, ó: quando eu ia à porta da cidade, tomava assento na praça pública, né? Então, olha, ele tinha um acesso na praça, ele tinha um assento na praça pública. Isso era lugar de autoridade. Ele está falando aqui sobre a autoridade que ele tinha. Quando, ao me verem, os jovens saíam do caminho e os idosos ficavam em pé. Isso tudo vai desenhando para nós a posição que Jó tinha antes desse infortúnio acontecer. Então isso tudo aqui vai trazendo para nós isso, né? Vai trazendo o retrato da vida de Jó antes disso tudo acontecer, tá? Então a gente vai observando isso, a gente vai meditando sobre isso. Por isso a chamada é diminuir a velocidade, porque vai fazer o quê? A gente meditar sobre isso e conseguir entrar nessa história para ver, para sentir. Isso vai trazer mais profundidade, mais entendimento, mais clareza. Quando a gente deixa o Espírito Santo ministrar no nosso coração. Na palavra de ontem, na nossa leitura de ontem, foram 2 capítulos. 2 capítulos. Eu acho que eu fiquei meditando. Sério, o de ontem, gente. Eu vou ter que fazer depois eu vou fazer alguma coisa do de ontem. Eu não vou nem dizer para vocês, um tanto de horas aí. Sabe, da gente mergulhar, da gente meditar, da gente deixar as distrações e meditar na palavra. E ele está dizendo aqui a posição de honra que ele tinha na cidade. Os líderes se abstinham de falar e com a mão cobriam a boca. Jó tá vindo, Jó tá vindo. As vozes dos nobres silenciavam. E as suas línguas colavam-se ao céu da boca. Vejam, ele fala aqui que os nobres silenciavam quando ele chegava, quando ele falava. Todos os que me ouviam falavam bem de mim. E quem me via me elogiava. Ele está se lembrando aqui do tempo que ele tinha antes do infortúnio acontecer. Aí ele começa, do versículo 12, ele começa assim: pois eu socorria o pobre que clamava por ajuda, e o órfão que não tinha quem o ajudasse. O que estava à beira da morte me abençoava, e eu fazia regozijar-se o coração da viúva. Olha isso aqui. Olha o que ele está dizendo aqui, gente. Ele está falando aqui a compaixão que ele tinha com a viúva, com o órfão, com aquele que não tinha nada. Veja, ele está falando sobre o pobre, sobre o órfão e sobre a viúva. Eram as pessoas mais desprezadas da sociedade, se for dizer. Então, eram aquelas pessoas que não tinham posição nenhuma. E ele está dizendo aqui o quê? Que ele socorria o pobre, ele ajudava o órfão
E ele fazia regozijar-se o coração da viúva. Olha isso! Então ele está se colocando aqui, ele está se lembrando, né, do tempo que ele vivia e outra. Por que ele está falando isso aqui, gente? Vamos pensar aqui comigo. Por que ele está falando aqui? Primeiro ele começa a falar das suas muitas posses. Ele fala sobre justamente tudo isso que ele tinha antes, né? E ele fala assim, olha, como vem vindo uma série de discursos das pessoas dizendo o quê? As pessoas diziam o quê? Não, o ímpio, né? Ou a pessoa que tem muitas posses, essa pessoa é ímpia, né? Ele estava dizendo assim, ó, que a pessoa que não pode ser ímpia e ter muitas coisas. Ele estava dizendo isso, né? A acusação dos amigos. Jó aqui está dizendo assim, eu tinha muitas coisas, mas eu não era ímpio. Ele está dizendo justamente o contrário daquilo. Que ele tinha, sim, ele tinha muitas posses, ele tinha muita riqueza, mas ao mesmo tempo ele tinha compaixão daqueles que precisavam, daqueles que necessitavam. Então ele continua. Olha, daí ele vem no versículo 14 e diz assim, a retidão era a minha roupa, a justiça era o meu manto e o meu turbante. Ele tinha consciência da vida que ele levava, uma vida em santidade, uma vida que buscava obedecer quem? A Deus, aquele que era como a lâmpada que brilhava sobre a sua cabeça, que nós lemos aqui. Lembra que nós lemos nos capítulos anteriores que a consciência dele estava tranquila? Que por mais que os amigos falavam assim, você tem pecado, ele falava assim, a minha consciência está tranquila. Por quê? Porque eu sei do que eu fazia. Eu tenho pecado? Eu tenho, mas o meu pecado, ele não é o motivo de eu estar passando por isso tudo que eu estou passando. Então, ele está falando assim, ó, ele sabia do pecado dele, né? Ele não se isentava de pecado, ele só dizia que o pecado dele não era razão para tamanho sofrimento. Ele não se isentou de pecado, ele só estava dizendo que tamanho sofrimento não era razão. Ele continua, e realmente não é. Lembra das duas perspectivas? Nós temos que ler Jó com as duas perspectivas. Então, no mundo terreno, realmente não existia justificativa. Por quê? Porque está no celestial, tá? Então, diz assim, ó. Versículo 15. Eu era os olhos do cego. Veja, ele aqui está falando sobre o cego. Os pés do aleijado. Ele está falando aqui sobre a posição que ele se colocava diante de um cego e de um aleijado. Ou seja, ele ajudava, ele se entregava àquelas pessoas. Eu era o pai dos necessitados e me interessava pela defesa dos desconhecidos. Olha isso aqui, gente. Ele se interessava pela defesa de desconhecidos. Quanto fazemos isso? Quantas vezes queremos? Muitas vezes não queremos nem ajudar os conhecidos, quanto mais desconhecidos. E olha Jó aqui, olha tudo que ele fazia, que ele se lembra aqui das coisas que ele fazia. Eu quebrava as presas dos ímpios e dos seus dentes arrancava suas vítimas. Eu pensava, morrerei em casa e os meus dias serão numerosos como os grãos de areia. Aí vem aqui o versículo 18, e o que traz para nós esse versículo 18? Olha isso aqui, gente. Vamos mergulhar nisso daqui. O que traz para nós o versículo 18? Traz a expectativa que Jó tinha da sua vida, diante de tudo aquilo que ele fazia. Ele falava assim, olha, eu pensava, eu morrerei em casa, os meus dias serão numerosos como os grãos de areia. Né? Aquela morte, né, esperada por todos. Que seja assim. Ele dizia, eu quero morrer em casa.
Minhas raízes chegarão até as águas e um orvalho passará a noite nos meus ramos. A minha glória se renovará em mim e novo será o meu arco em minha mão. 21. Os homens me escutavam em ansiosa expectativa, aguardando em silêncio o meu conselho. Ele também era o que? Conselheiro. Ele dava conselhos o quê? Sábios. Por quê? Porque ele se apoiava na sua sabedoria? Não. Na sabedoria de Deus, daquela luz, daquela lâmpada que brilhava sobre ele. Né? Então ele se apoiava nisso. E ele era um conselheiro com base bíblica. Bíblia, não tinha a Bíblia na hora, mas com base em quem? Nessa comunhão com o Senhor. Versículo 22 diz assim: depois que eu falava, eles nada diziam. Minhas palavras caíam suavemente em seus ouvidos. Esperavam por mim como quem espera por uma chuvarada. Sabe quando você precisa de uma palavra? Quando você tem uma decisão a ser tomada e você precisa de uma direção. E você vai com uma pessoa e você pede um conselho para uma pessoa bíblica. Para uma pessoa que vai te instruir conforme a palavra de Deus. E não conforme o desejo do seu coração ou aquilo que você quer ouvir. Então ele está dizendo assim, ó, que as pessoas o respeitavam pela sua integridade. Ele era um homem íntegro. Bebe a chuva, cadê? Esperavam por mim, bebiam as minhas palavras como quem bebe a chuva da primavera. Quando eu lhes sorria, mal acreditavam. A luz do meu rosto lhes era preciosa. Olha o que ele diz aqui. Era eu que escolhia o caminho para eles, e me assentava como seu líder, e instalava-me como um rei no meio das suas tropas. Eu era como um consolador dos que choram. Olha isso. Então, o capítulo 29, ele finaliza para nós aqui, Jó, se lembrando, né? O remember de Jó. É o remember de Jó, daquele tempo em que ele vivia, desse tempo bom que ele vivia, do tempo onde, aos olhos terrenos, era um momento de muita prosperidade e um momento onde a vida dele, né, aos olhos humanos, era uma vida próspera. Era uma vida onde a gente via a bênção de Deus nele, né? Em Jó, na sua família, todos reunidos. E a gente vai ver agora, entrando no capítulo 30, um grande contraste. E eu quero chamar a sua atenção para a nossa leitura do capítulo 30 sobre esse contraste que acontece entre o 29 e o 30, tá? Diz assim, ó, agora vamos começar o capítulo 30. Diz assim: mas agora eles zombam de mim. Homens mais jovens que eu, homens cujos pais eu teria rejeitado, não lhes permitindo sequer estar com os cães de guarda do rebanho. Olha, eu quero, quando a gente vai lendo aqui, quando a gente vai fazendo as nossas lives, eu quero provocar você na sua leitura para que seja realmente essa leitura pausada, sem pressa, e que a gente possa ler com muita atenção. Quando a gente começa o capítulo 30 aqui, olha o que acontece aqui. Ele começa com um mas, tá? Lembra que eu falei para a gente chamar a nossa atenção, a gente parar a nossa leitura quando aparece o mas aqui, porque vai iniciar um contraste. Um contraste com aquilo que tinha sido dito antes. Então, a gente acabou de ler sobre o Remember de Jó, né? Sobre aquele tempo onde ele era honrado, onde as pessoas paravam para escutar, onde ele era uma bênção para as pessoas o admiravam, ele tinha um assento na praça da cidade, ele era honrado, ele era exaltado
coitado ali, ele era o consolador, né? Então a gente viu tudo isso aqui, como ele era essa pessoa benquista no meio do povo, né? Estava com a sua família ao redor da mesa, então ele faz o que nesse momento? Ele olha para trás, tá? Então ele olha para trás e ele se lembra daquele tempo, aquele tempo áureo dele, né? E agora vamos iniciar o capítulo 30, e o capítulo 30 inicia com mas. Mas agora eles zombam de mim. Vamos lá. Eles quem? Você está vendo que se eu leio apenas o capítulo 30, eu posso ficar um pouco perdida e eu posso não entender com profundidade o que o capítulo está me dizendo. É um texto fora do contexto. Eu não posso arrancar esse capítulo aqui e lê-lo somente ele de forma isolada. Então, eu posso fazer isso? Eu posso, na verdade, né? Mas se eu quero um entendimento maior, uma profundidade maior, eu tenho que colocar o texto dentro do seu contexto. Porque texto fora do contexto é pretexto para heresia. Então, quando eu ponho esse texto dentro do seu contexto, eu vejo que o capítulo 30, ele inicia com um mais. Se ele inicia com um mais, ele está em contraste com aquilo que tinha sido dito antes. E aí ele inicia dizendo, mas agora eles zombam de mim. Eles quem? Vamos lá, me diga. Quem é? Quem são eles? Eles quem? Vamos lá, me diga aí. Eles zombam de mim. Quem são eles? Tá vendo? Ó. A gente imagina que são eles os amigos, mas ele não está falando dos amigos aqui. Ele está falando justamente daquelas pessoas que antes recebiam essa ajuda, esse consolo, esse olhar, essa alegria de Jó. Ele está falando aqui sobre aquelas pessoas, os cegos, os aleijados, as viúvas, os pobres, todas aquelas pessoas agora que antes ele ajudava, essas pessoas agora zombam dele. Eles quem? Aqueles que ele tinha acabado de falar. Então ele vem para essa leitura. Agora eu vou ler esse texto aqui com base nisso, tá? Eles quem? Aqueles que ele tinha acabado de falar. Olha. Então a gente continua e diz assim, ó, mas agora eles zombam de mim, homens mais jovens que eu, homens cujos pais eu teria rejeitado, não lhes permitindo sequer, com os cães os guarda do rebanho. Ou seja, aquelas pessoas que eram excluídas da sociedade. Ou seja, o mais desprezado da sociedade, o que está fazendo agora com Jó? Desprezando ele. Zombando dele. Olha isso. De que me serviria a força das suas mãos, já que desapareceu o seu vigor? Desfigurados de tanta necessidade e fome, perambulavam pela terra ressequida, em sombrios e devastados desertos. Nos campos de mato rastreio colhiam ervas, e a raiz da giesta era a sua comida. Da companhia dos amigos foram expulsos aos gritos, como se fossem ladrões. Foram forçados a morar nos leitos secos dos rios, entre as rochas e nos buracos da terra. Rugiam entre os arbustos e se encolhiam sobre a vegetação. Prole desprezível e sem nome, foram expulsos da terra. Ele agora vai dizer que aquele grupo de pessoas que era excluído, expulso da terra, sem nome, são essas pessoas que estão zombando de Jó agora. E agora os filhos deles também zombam de mim. Se no capítulo 29, Jó se lembra do seu momento de glória, no capítulo 30 nós temos um contraste gritante, onde Jó expõe a vergonha que ele está vivendo no presente momento. Vocês estão entendendo isso aqui, gente, comigo?
Num momento ele se lembra do passado, período de glória, e agora ele fala do momento presente, o momento de vergonha, desonra e desprezo. Versículo 9. Diz assim: e agora os filhos deles zombam de mim. Com as suas canções tornei-me um provérbio entre eles. Eles me detestam e se mantêm à distância. Não hesitam em cuspir em meu rosto. Cuspir em meu rosto. Então essas pessoas que eram desprezíveis, elas vinham e cuspiam, que é o sinal de maior humilhação que a pessoa pode passar. Então, o que ele está falando aqui? Que eles não hesitavam em cuspir no meu rosto. Agora que Deus afrouxou a corda ao meu arco e me afligiu, eles ficam sem freios na minha presença. À direita, os embrutecidos me atacam, preparam armadilhas para os meus pés. Olha isso aqui. Lembra que ele era o pé do coxo, ele falou no anterior? Agora ele está dizendo, eles armam armadilhas para os meus pés e constroem rampas de cerco contra mim. Destroem o meu caminho, conseguem destruir-me sem ajuda de ninguém. Por quê? Porque Jó já era o quê? Um cão morto, né? Um cão morto. Então ele está dizendo assim, eles, para me destruir, eles não precisam de muita coisa, eles vêm sozinhos mesmo. Sem ajuda de ninguém. 14. Avançam como? Através de uma grande brecha. Arrojam-se entre as ruínas. Pavores apoderam-se de mim. A minha dignidade é levada. Como pelo vento, a minha segurança se desfaz como nuvem. Olha esse versículo 15, gente, que tristeza. Pavores apoderam de mim. Ele tinha medo. A minha dignidade, ele estava sem dignidade alguma, sofrendo daquele jeito e ainda sendo humilhado, envergonhado. E agora esvai-se a minha vida, estou preso a dias de sofrimento. A noite penetra os meus ossos, as minhas dores me corroem sem cessar. O que é isso? É o presente de Jó. Se no capítulo anterior ele falou do passado dele, de glória, de honra, agora ele fala do momento dele presente, de desonra, de vergonha, de falta de dignidade, de sofrimento. Vocês veem esses dois capítulos? Versículo 18. Em seu grande poder, Deus é como a minha roupa. Ele me envolve com a gola da minha veste. Lança-me na lama e sou reduzido a pó e cinza. Versículo 20. Clamo a ti, ó Deus, mas não me respondes. Eu fico em pé, mas apenas olhas para mim. Contra mim te voltas com dureza e me atacas com a força da tua mão. Veja, que fala é essa de Jó? Tu me apanhas e me levas contra o vento e me jogas de um lado para o outro na tempestade. Sei que me farás descer até a morte, ao lugar destinado a todos os viventes. Essa parte aqui, Jó, ele está dizendo assim, eu clamo a ti, mas o Senhor não me responde. Eu fico em pé, mas apenas olha para mim. Aqui é um olhar de Jó para Deus a partir da sua dor. Então ele está olhando para Deus e ele está enxergando Deus a partir do quê? Da sua dor. Ele está dizendo assim, eu olho e o Senhor não me responde. E aí ele olha para a situação dele presente e ele faz o retrato da sua vida e o retrato de Deus a partir da sua dor. Ele fala assim, olha, vejam, é Jó aqui
não culpando Deus. Ele não está culpando a Deus, mas ele está fazendo um retrato da sua vida presente, olhando Deus da perspectiva da sua dor, da sua vida. Ele está dizendo assim: contra mim te voltas com dureza. Você me levas contra o vento e me joga de um lado para o outro na tempestade. A verdade é que ninguém dá a mão ao homem arruinado, quando este, em sua aflição, grita por socorro. Não é certo que chorei por causa dos que passavam dificuldade? Olha o que ele está dizendo aqui. Ele está dizendo assim: não é certo que eu chorei com aqueles que choravam? E agora eu me encontro nessa situação, e o que eu encontro? As pessoas que eu ajudei, as pessoas que eu tive compaixão, que eu me importei, essas mesmas pessoas, elas estão me humilhando, elas estão me desprezando. E a compaixão que eu estendi a elas, agora eu não estou recebendo. A misericórdia que eu tive com as pessoas, agora eu não estou recebendo. E sabe, nós olhamos para a situação de Jó, e é o que eu falo, e eu vou falar até o final do livro de Jó. Muitas vezes nós entramos aqui na história e nos colocamos, nos identificamos facilmente com Jó. Mas muitas vezes somos essas pessoas que recebem misericórdia, mas não oferecem misericórdia. Nós somos esses que recebemos o bem, mas nós não compartilhamos desse bem. E sabe, quando eu me aproximo da palavra de Deus, quando eu leio essa palavra aqui, e eu peço para que o Espírito Santo me transforme, eu começo a entender, através dessa história aqui, desse texto, dessa fala de Jó, o Evangelho. Qual? A sua vida foi alcançada pela misericórdia de Deus. É por isso que hoje você pode conceder misericórdia. Você foi perdoado, você foi perdoada, e é por isso que você pode e deve perdoar. Essa é a oração que Jesus nos ensina em Mateus 6. Sabe, então, quando eu oro a Deus, quando o Senhor Jesus fala, perdoai-vos os vossos inimigos. Quando ele fala para a gente perdoar, ele está falando assim, porque eu já concedi perdão. Sabe, a gente vai vivendo a nossa vida sem perdão. Sem perdoar, com o coração amargurado, cada vez mais duro. E a gente acha que o perdão é amnésia. É esquecer. Não é esquecer. O perdão é perdoar. O perdão é confessar. É você confessar os seus pecados. Por quê? Não importa se a pessoa que você espera, que você teve expectativa de que lhe fizesse algo, não fez. Sabe por que não importa? Porque Jesus já fez. Ele já te concedeu um perdão. Muito maior do que aquele que você espera do outro. E se ele já nos concedeu esse perdão, ele fala agora vai, confesse o seu pecado. Vai, perdoe o seu irmão. Isso é o Evangelho. Por quê? Porque às vezes a nossa vida está paralisada. Por quê? Porque eu estou na expectativa que o outro dê o primeiro passo. Dê você o primeiro passo. Você já foi alcançada pela graça. Você já foi, se é que foi, né? Alcançado, já recebeu desse perdão.
Porque se você recebeu o perdão, você já está abastecida de perdão suficiente para você ir e perdoar o seu irmão. Para você ir confessar o seu pecado. Então, olha lá, não é certo que chorei por causa dos que passavam dificuldade? Jó aqui está falando sobre como ele tinha misericórdia dos outros. Como ele chorava com os que choravam. Como ele estava atento, inclusive, para aquelas pessoas que eram desconhecidas dele. Isso nos traz para o Evangelho. E que a minha alma se entristeceu por causa dos pobres. Olha, ele realmente se entristecia com a dor e com a necessidade do outro. Mesmo assim, meu Deus. Olha lá, gente. Versículo 26. Meu Deus do céu. Vou tomar uma aguinha aqui. Olha isso assim. Mesmo assim, quando eu esperava o bem, veio o mal. Quando eu procurava luz, vieram trevas. Quando eu esperava o bem, veio o mal. Por quê? Vejam, gente, o que nós falamos, que eu não posso pegar um texto fora do contexto. Vocês lembram que nós já estudamos sobre isso aqui nas lives, sobre você vai fazer o bem, você vai colher o bem, né? Só que a gente colocou dentro do contexto e a gente entendeu que a nossa vida não pode ser guiada por isso. Que muitas vezes nós vamos sim fazer o bem, mas nem sempre o outro vai responder para nós com o bem. Tá? Nem sempre o outro vai responder para nós com o bem. E daí? O que fazer? O que fazer? Continue fazendo o bem. Esse é o chamado, Gálatas. Deixa eu achar o texto aqui. 5. Gálatas 6, versículo 9 e 10. Diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Ele está dizendo assim, ó, ei, não se cansem de fazer o bem. Esse é o nosso chamado. Nós somos feituras de Deus para quê? Para as boas obras. Então, nós vamos continuar fortalecidos por quem? Pelo Senhor. É Ele quem nos fortalece. Eu não posso fazer o bem apenas quando eu tenho a expectativa que eu vou receber o bem de volta. Porque isso o que é? É uma teologia do quê? Da prosperidade, é a teologia da matemática, né? A teologia matemática, que eu já falei aqui. É a teologia da retribuição, onde você faz uma coisa para receber. Ou seja, o que é isso? É um Deus criado por você. Onde você consegue, inclusive, saber o que vai acontecer na sua vida. Quem é você para saber? Quem sou eu para saber? Nós não sabemos. Porque se o Senhor quiser, Ele dá um sopro. E acabou. Então, o que depender de nós, que a gente faça o bem sempre. O Senhor vai nos fortalecer para isso. O Senhor vai fazer com que nós encontremos alegria mesmo nisso. Porque a alegria dentro do sofrimento, ela tem outro nome, esperança. É esperança. Esperança em Deus. Porque no tempo certo ceifaremos. Sabe o que isso está dizendo? Ei? É no tempo de Deus, não no seu. E às vezes a gente faz as coisas para receber algo em troca. Veja bem.
Porque o tempo certo é o tempo de Deus, não o seu nem o meu. É o tempo de Deus. E pode ser que esse tempo de Deus, ele seja só depois daquele tempo que nós esperamos. A gente não sabe. Então, vamos continuar lá. Versículo 26. Diz assim, ó. Mesmo assim, quando eu esperava o bem, veio o mal. Quando eu procurava luz, vieram trevas. Nunca para agitação dentro de mim. Dias de sofrimento me confrontam. Perambulo escurecido, mas não pelo sol. Levanto-me na assembleia e clamo por ajuda. Vejam, antes ele que estava como principal, uma autoridade dentro de uma reunião, agora ele clama por ajuda e ninguém ajuda. Tornei-me irmão dos chacais, companheiro das corujas. A minha pele escurece e cai, o meu corpo queima de febre. Olha isso, o meu corpo queima de febre. Ai, eu não aguento. Olha esse 31. A minha harpa está afinada para cantos fúnebres e a minha flauta para o som de pranto. Esse último versículo aqui é como se Jó estivesse discorrendo aqui sobre... Ele começa fazendo o seu remember no capítulo anterior, no capítulo 29, sobre os tempos de glória, de honra que ele vivia, sobre a sua família reunida na mesa, sobre tudo aquilo que ele tinha e também aquilo que ele fazia pelo outro, né? Sobre a ajuda que ele dava ao outro, porque ele não era cego para a dor do outro. Ele ajudava, então ele era um justo que servia ao outro e ele tinha riqueza. Ele era o homem mais rico daquele tempo. Então a gente vê que o problema não está na riqueza em si. Não é no que a pessoa tem, mas é naquilo que tem o coração da pessoa. O problema não é sobre o dinheiro, é sobre o dinheiro ter o seu coração. Não é sobre a riqueza. Ele era um homem mais justo. O próprio Deus fala isso dele. E mesmo diante de tudo aquilo que ele tinha, ele usava aquilo que ele tinha para a glória de Deus. Ele usava aquilo que ele tinha para ajudar ao próximo. Ele não olhava só para si. Ele ajudava também, muitas vezes, com o seu tempo, com o seu olhar, com o seu conselho. Ele chamava pessoas desconhecidas para ajudar. Sabe, isso tem muito a nos ensinar. Mas naquele momento que ele estava precisando de ajuda, que ele estava precisando de um ombro, o que ele recebeu? Sejam dos amigos, 3 dedos acusadores. Sejam das pessoas que ele ajudou, humilhação, cuspe na cara. E o texto finaliza com esse versículo 31. A minha harpa está afinada para cantos fúnebres e a minha flauta para o som de pranto. Sabe? É como se ele dissesse agora, nos meus lábios, o meu canto é um canto fúnebre. É um canto de tristeza. Como ele disse, eu sei que a minha vida já vai acabar. Ele falou, eu já estou no fim dos meus dias. Eu já vou morrer. E qual é o canto dos meus lábios? Canto fúnebre. E talvez esse seja o seu canto hoje. E talvez hoje a sua harpa está afinada para cantos fúnebres. De tristeza, de dor, de sofrimento, de abandono, de solidão. Eu não sei como está a sua vida hoje, mas você e o Senhor sabem. Mas quando eu olho para isso, quando eu olho para essa história de Jó, e quando eu olho para essa história e eu leio, de acordo com as lentes de Cristo e do Evangelho de Cristo,
eu vejo que o Senhor é aquele que põe nos nossos lábios um novo cântico. Ele é aquele que transforma a nossa dor em júbilo. Jó finaliza aqui numa profunda tristeza, dizendo que esse é o canto dos seus lábios, naquele tempo presente. Um canto de dor, de sofrimento, um canto de morte. E esse texto bíblico nos conduz àquele que é capaz de transformar o nosso canto fúnebre em um canto de alegria. O nosso Jesus. Sabe, esse texto bíblico, ele nos conduz a Cristo. Não tem como eu não olhar para um texto desse e não ver Jesus nele. E a cereja do bolo, bota a cereja aí do bolo. A cereja do bolo de hoje, que eu quero compartilhar com vocês, é que nós vamos vendo aqui a construção de um entendimento. Olha só, sempre que a gente vai lendo os textos bíblicos, a gente vai procurando compreender, mergulhar nas Escrituras, nós vamos discorrendo aqui sobre o texto bíblico e é como se o Senhor estivesse preparando o cenário. É como se o Senhor estivesse indo cavando mais fundo, para que a gente pudesse, por isso que eu preciso ler, sem distração, sem barulho, com profundidade, com calma. É como se Deus estivesse preparando o cenário aqui no mais profundo do coração. Jó, ele rasga o coração dele diante do Senhor neste momento. Diante do Senhor e diante daqueles amigos. É o mais profundo do coração dele. E ele rasga aquele coração dele, ele fala aquilo, é como se o Senhor estivesse preparando o cenário para a fala dele. Porque Deus vai falar. Daqui a pouco Deus vai falar. Mas isso tudo aponta para Jesus. E Jesus Cristo é a cereja disso tudo aqui. Porque se Jó, no momento de glória dele, ele era o Consolador. Ele se via como o Consolador. A gente vê que existe um Consolador, que ele não tem expectativa no ser humano. O nosso Consolador é Jesus Cristo. A Bíblia diz que Ele é aquele que vai consolar a cada um de nós. Ele é o Consolador presente, Ele é. E se naquela época de Jó, Ele não estava dentro de Jó. Hoje nós vivemos num tempo onde um privilégio é muito maior do que o tempo de Jó. Onde o privilégio que nós temos, o Consolador habitando dentro de nós. Jó ali não tinha. Ele contava com isso, com esse Deus, que ele não culpava, mas ele se sentia abandonado. Mas o nosso Jesus, ele é aquele que disse assim, ó, lá em João, no capítulo, aqui ó, no capítulo 14, antes da sua morte e ressurreição, Jesus diz assim, ó, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Então a gente vê que o Senhor Jesus, ele morre na cruz e ele nos mandará o outro Consolador. Um Consolador que estará em nós. Era aquilo que Jó esperava no tempo dele. Hoje nós temos o privilégio de termos acesso a esse Consolador. A partir do momento que nos rendemos a esse Deus maravilhoso. Porque ele não é um Deus distante, ele é um Deus de perto.
Ele não só é um Deus de perto, como ele é um Deus que habita dentro de nós, pelo Espírito Santo dele. Então, a cereja do bolo de hoje é Isaías 53. Meu Deus do céu! Nós vamos ver Isaías 53. A cereja do bolo de hoje. Que diz assim, ó. Porque esse Jó é o justo que sofreu, é o justo que sofreu e que não houve justificativa na terra para o seu sofrimento. O sofrimento de Jó está apontando para Jesus Cristo e o seu sofrimento. Quem creu em nossa pregação e quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Veja, o que Jó passou, nós vimos no capítulo 30 de Jó, está apontando para isso aqui. Ele era o mais desprezado de todos os homens. Ele foi mais desprezado do que Jó. Cuspiram na face de Jesus, maltrataram Jesus, humilharam Jesus, blasfemaram contra ele. Homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Veja, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores vem habitar nessa terra. E o texto bíblico diz que ele era desprezado e nele não fizeram caso. Os homens escondiam o rosto. Agora, quando eu leio isso aqui, depois de ter lido o sofrimento de Jó, a humilhação, o desprezo de Jó, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Olha isso aqui. Ele foi moído pela transgressão do outro. Ele foi transpassado pelas nossas iniquidades. O castigo que estava sobre nós foi sobre ele. Esse sim é o justo, que sofreu, que morreu pelo injusto. Esse sim. Sabe? Quando eu vejo isso aqui, eu vejo que o Senhor, Ele está trazendo para nós a história de Jó, e Ele diz para nós, essa história de Jó está apontando para Jesus. Então, quando eu olho para Jesus, eu vejo que Ele foi aquele justo que sofreu pelo injusto. E nós olhamos para o nosso sofrimento e nós nos achamos justos diante de sofrimentos que, se a gente comparar com Jó ou com Jesus, não tem a mínima comparação. Não tem como comparar. Isso pode ser que não tire de nós a dor, porque o sofrimento é legítimo, a dor é legítima.
As nossas lágrimas são legítimas. Mas o que a história de Jó me diz? Ah, eu vou viver agora feliz mesmo em sofrimento? Não, gente. Não. Mas a história de Jó vai trazer para mim o quê? Um outro olhar. A história de Jó vai trazer para mim um olhar acima das circunstâncias. A história de Jó vai apontar para mim para o único justo que veio a esse mundo, único, que morreu pelo injusto, que sofreu a causa do injusto, Jesus. A história de Jó vai levantar os meus olhos para o alto. A história de Jó vai me trazer esperança. A história de Jó vai apontar para aquele que pode transformar o meu canto de um canto fúnebre para um canto de alegria, mesmo em meio à dor. Como? Pela esperança. Porque a alegria no meio do sofrimento, ela tem outro nome, esperança. Esperança. E a esperança que nós precisamos depositar é em alguém inabalável. Porque assim como Jó não recebeu aquilo que ele esperava das pessoas, nós também muitas vezes não vamos receber. O que o manteve em pé foi a rocha em que ele estava firmado. A rocha. Sabe? A história de Jó faz com que eu olhe para a minha situação e saia do lugar de vítima. Entenda que se eu recebi misericórdia e perdão, eu devo também conceder ao outro. Que a história de Jó vai fazer eu tirar os olhos da minha circunstância e vai fazer eu olhar para o outro. Vai fazer eu encontrar propósito dentro do momento de sofrimento. Sabe, nós não vamos ser supridos pela expectativa do outro. Nunca. Não vamos. Até porque nós também não supriremos a expectativa do outro. E se eu ficar de acordo com esse ciclo, eu não vou sair desse ciclo nunca. Sabe por quê? Porque é cômodo. E eu preciso te dizer que viver dentro desse ciclo mostra que a sua vida está embasada em você mesmo e no seu alívio pessoal, não em Cristo. Enquanto a gente faz o bem para o outro, quando eu entendo que o outro fará algo bom para mim, a minha vida está sendo uma vida interesseira. Interesseira, eu tenho interesse. Eu vou ser bom com o outro quando ele puder ser bom para mim. Não tem como. E aí, a palavra do Senhor vem e diz para nós, filha, filho, imite a Cristo. Ele é o padrão. E quando nós imitamos a Cristo, essa é a loucura do Evangelho, né? Lá em 1 Coríntios, olha só isso aqui, gente, eu vou ler isso aqui e já vamos finalizar. 1 Coríntios, meu Deus, gente. 1 Coríntios 1, deixa eu ver. Aqui, ó. Vamos ler para finalizar 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27, tá? Vamos até o versículo 31, para finalizar. Diz assim, ó. Pelo contrário. Porque daí a gente se vê o quê? Né? Nessa situação de vulnerabilidade. Então diz assim, ó. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. E escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Aqui, Jó
diante do seu sofrimento, do seu momento de humilhação, Ele está nos ensinando. Ele está envergonhando a nossa fé, a fé firmada de Jó, forte de Jó, no momento de tamanha dor, diante de tudo aquilo que nós já vimos na história dele, pode estar envergonhando a nossa pequena fé. Olha, e Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são para reduzir as nadas que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria, justiça e santificação e redenção. Para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Meu Deus do céu. Olha isso. Em Jesus, o qual nos tornou o quê? Da parte de Deus. Sabedoria, nós vimos em Jó. Justiça, vimos em Jó. Santificação, vimos em Jó. Redenção, vimos em Jó. E eu finalizo, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Essa era a fé de Jó em meio ao seu sofrimento. É por isso que lá no profundo do poço, ele arranca dentro dele aquela fé e diz, eu sei que o meu Redentor vive. Meu Deus do céu! Qual foi a parte dessa nossa leitura de hoje que mais te chamou a atenção? Escreva aí. A parte que mais mexeu com você. Escreva. Sabe? Amanhã a gente vai, na nossa leitura de amanhã, né? A gente vai finalizar essa parte da fala de Jó. Depois vai entrar um outro amigo, né? Que aparece ali, Eliú. E depois é o nosso Deus falando. Meu Deus do céu. Gente, não tenham pressa na leitura. Leiam com calma. Leiam com calma. Eu vou fazer o meu caderninho e vou colocar aqui também, tá bom? Isso, deixem escrito, tá? Que Deus abençoe. No sábado, às 8 horas, nós teremos a nossa live, que vai ser ou um mapa mental ou o nosso devocional com arte, tá bom? Amém, gente? Amém. Amém, olha só que bênção. Amém? Deus abençoe. Então, até sábado, minha gente.